Estamos começando mais uma edição do Bom Dia Mercado. Faremos juntos o nosso planejamento de trabalho para esse domingo, dia 17 de setembro, que marca o início das finais da Copa do Brasil. Primeiro jogo no Maracanã, Flamengo e São Paulo. Além disso, obviamente, vários outros jogos nesse domingo, assim como sábado, repleto de jogos, de oportunidades e também de algumas armadilhas. Eu espero conseguir ajudar você a fazer o melhor planejamento possível para o dia de hoje. Começamos o nosso planejamento nesse domingo às 10h30 da manhã na Alemanha, um jogo entre Heidenheim e Werder Bremen. Com todo respeito aos torcedores do Bremen, esse é um jogo com uma cara danada de segunda divisão. O Bremen recentemente esteve por lá e o Heidenheim ficou por lá durante várias temporadas e agora, depois de muita luta, conseguiu subir como campeão. Na última rodada, no último minuto, no último lance, conseguiu o gol que deu o título para o Heidenheim e a vaga para a primeira divisão. E essas cotações estão parelhas desse jeito porque as equipes têm um elenco muito mediano. O Bremen não se reforçou tanto depois que subiu para a primeira divisão. O Heidenheim também não fez grandes contratações, é um time que vai tentar se manter para depois colher frutos, né, como fez o Union Berlin, como vem fazendo agora o Bochum. E o Bremen perdeu o seu grande atacante, o Niklas Füllkrug, que é o 9 da seleção alemã, que foi reforçar agora o ataque do time do Dortmund, que não vem muito bem com o Haller, Sebastian Haller, e agora parece que o Füllkrug vai tentar ocupar essa posição. O Bremen, para o lugar do Füllkrug, contratou o Borré, ex-atacante do River, que fez gol no Flamengo em 2019, vocês devem se lembrar dele, e que esteve no Frankfurt. Ele até jogou bem no Frankfurt, não foi tão ruim por lá. E agora, se eu não me engano, por empréstimo, o Bremen trouxe, não sei se ele já vai estrear, se já estreou, mas acredito que pode dar conta do recado junto com o Marvin Duksch, que é o segundo atacante ali do Bremen, que é responsável pelas bolas paradas da equipe. Na minha opinião, um jogo muito parelho e eu ficaria de olho em gols. Por quê? O Heidenheim ele não vai vencer tantos jogos essa temporada. É muito provável que o atual campeão da segunda divisão ele brigue para não cair, assim como o Bremen brigou para não cair na temporada passada, né? Os elencos são bem medianos. E nesse tipo de jogo, onde você tem um elenco parecido com o seu, você tem que ir para cima, você tem que ir para dentro. O Heidenheim teve um jogo recentemente contra o Hoffenheim, que é o elenco também muito parecido, assim, bem mediano. E o jogo foi uma loucura. O Heidenheim chegou a abrir 2-0, tomou uma virada 3-2. Então eu tô com essa ideia de trabalhar a favor de gols por aqui. Eu gosto muito de pensar num cenário para over 1,5 com uma cotação um pouco mais valorizada. Não duvido que a gente possa ter também um gol no primeiro tempo, né? O over HT também esperaria uma valorização. E também não duvido de uma possibilidade de ambas marcam por aqui. Mas, de novo, temos uma cotação esmagada e eu esperaria uma valorização. O Bremen concedeu em 9 das últimas 10 partidas que disputou, concedeu 2 ou mais gols em 6 de 10 e concedeu primeiro em 8. Teve o over 1,5 em 8 partidas. O Heidenheim também teve o over 1,5 em 8 partidas, marcou em 8 das últimas 10 e marcou 2 ou mais gols em 7. Porém, nos últimos jogos do Heidenheim, ele sofreu 2 gols para o Wolfsburg na estreia, fora de casa, sofreu 2 para o Hoffenheim na virada que sofreu em casa, por 3-2, e fez 2 gols contra o Dortmund, no jogo onde o Dortmund jogou mal pra caramba e merecia ter perdido. Mas mesmo tendo marcado 5 gols em 3 jogos, eu poderia olhar esse copo meio cheio, ele tomou 7 gols em 3 jogos. Então não dá pra olhar só esse copo meio cheio, tem que olhar ele um pouco vazio também. Essa defesa do Heidenheim, ela tem vacilado bastante. Então dá pra você pensar em trabalhar match odds por aqui, né? Já é a primeira divisão, uma liquidez um pouco maior, alguma correção de preço, mas não duvido que seja um bom jogo também pra gente ficar de olho em gols. E já que o Heidenheim vem se mostrando uma equipe que quando sai atrás tenta buscar resultado e quando sai na frente não tem tanta capacidade emocional para segurar, pode ser um jogo para recuperação de resultado também. Saindo da Alemanha, indo para a Inglaterra, ao 12h30, o Arsenal, que é postulante ao título, né, candidato, enfrenta o Everton, que costuma ser um adversário chato na vida do Arsenal. As últimas 2 vezes que o Arsenal foi visitar o Everton, o Arsenal perdeu por 1-0 e por 2-1. E esse 1-0 aí na temporada passada fez diferença, né, porque prejudicou bastante o Arsenal que acabou perdendo o título para o City. A cotação do Arsenal, ela é justa, porque o Arsenal começou bem essa temporada, não é o líder atualmente, né? Na temporada passada chegou a liderar, se eu não me engano, por 29 rodadas ou 28 rodadas, mas o City acabou no final. Então, nesse momento, o Arsenal, que na temporada passada era a presa e o City era o predador, era o perseguidor e o Arsenal era o perseguido, nesse momento, o Arsenal é o perseguidor e tá indo atrás do City, então não pode vacilar. E vai enfrentar um adversário que costuma complicar a vida dele, mas um adversário acessível. Na minha humilde opinião, o Everton foi uma das equipes que mais sofreu gol nessa temporada até agora e menos marcou, né? Os últimos jogos do Everton teve uma vitória aqui na Copa, mas perdeu para o Fulham dentro de casa, perdeu de goleada para o Villa, para Aston Villa, perdeu para o Wolverhampton dentro de casa por 1-0, ou seja, derrotas por 1-0 não são derrotas acachapantes, né? Venceu o Doncaster na Copa e
empatou com o Sheffield fora de casa. Já o Arsenal vacilou contra o Fulham apenas. Venceu o Nottingham Forest, venceu o Crystal Palace, apesar de que contra o Nottingham Forest em casa o segundo tempo foi bem preguiçoso, o Fulham no segundo tempo bem preguiçoso, o Arsenal com um homem a mais conseguiu tomar um empate, mas contra o Manchester United conseguiu vencer por 3-1, gol do Gabriel Jesus praticamente no último lance ali, então foi um jogo bem mais disputado, poderia ter sido 2-1 United, teve um gol anulado ali, se eu não me engano, do Garnacho, depois o Arsenal conseguiu marcar com o Rice e depois conseguiu o gol com o Gabriel Jesus. Então o placar às vezes dá uma impressão de maior facilidade, mas não foi tão fácil assim não. Mas ainda assim, eu acredito no Arsenal favorito por aqui. A gente consegue utilizar o PDF de apoio, mas olha como é que é difícil ainda, né? 5 rodadas, o Arsenal jogou uma vez fora de casa apenas, o Everton jogou apenas 2 vezes em casa, então fica muito difícil a gente tirar uma informação fidedigna das porcentagens, porque vai ser muito ou pouco demais, né? Vai ser 100%, 50% ou 0. Vai dar uma impressão ruim. Então eu prefiro não utilizar ainda o PDF de apoio para essa rodada tão cedo. Eu acho que a partir da 7ª, 8ª rodada começa a dar uma informação um pouco melhor. Mas ainda assim o Everton não venceu nenhuma partida na competição e dentro de casa foram 2 jogos, 2 derrotas por 1-0, tá? Se você é um trader, a sua expectativa por aqui de um time que vai disputar o título da Premier League, pelo menos é o que a gente acredita, é de uma equipe dominante. O Arsenal costuma vacilar um pouco no segundo tempo, principalmente quando está vencendo, costuma relaxar um pouquinho. Mas no primeiro tempo precisa entrar com bastante imposição para não dar mole para o Everton. O Everton provavelmente essa temporada vai brigar contra o rebaixamento de novo. Então dá para a gente buscar, ou pelo menos esperar, uma imposição do Arsenal por aqui. E se isso acontecer, para você que é um trader que vai trabalhar numa bolsa esportiva, e lembrando, sempre deixo o link da Betfair, que é a minha parceira por aqui há vários anos, eu trabalho na Betfair há mais de 10 anos, então deixo o link da Betfair aqui para você ganhar um bônus de R$200. Se você vai trabalhar numa bolsa esportiva, desde que a gente tenha imposição do Arsenal, a gente consegue buscar esse match odds do Arsenal ou a favor do Arsenal no momento de estabilização, ou contra o Everton no momento de correção, dá para buscar. Se você é Panther, eu acho que o melhor dos mundos por aqui é a gente pensar em vitória do Arsenal. Pode acontecer de novo do Everton complicar a vida do Arsenal? Pode. As últimas 2 vezes aconteceu. Porém, um time que está brigando pelo título e outro contra o rebaixamento, e deve ser assim ao longo da temporada, o Arsenal não pode vacilar de novo, né? Então acredito que o Arsenal venha para tentar vencer esse jogo. Você pode ser um pouco mais ousado e trabalhar com essa vitória seca do Arsenal, com uma cotação talvez um pouquinho mais alta, esperando uma correção, ou você pode ser um pouco mais conservador, tentando buscar talvez um handicap menos 0,25 para o Arsenal, com uma cotação um pouco mais baixa. Caso o jogo termine empatado, você perde metade da sua stake, ou se o Arsenal tiver ainda 0-0, não estiver vencendo no segundo tempo com muita pressão, talvez um empate anula do Arsenal. Se o Everton sair na frente do placar, e isso já aconteceu nos jogos passados, você pode pensar numa dupla chance para tentar buscar esse empate do Arsenal, mas muita cautela, verifica se o Arsenal não está deixando espaço demais, tá? É um jogo que nos últimos anos tem sido mais under, principalmente na casa do Everton, 2-1 e 1-0, então eu não vou te indicar gols por aqui, pelo menos no pré-live. Esse tipo de jogo ele só abre se eu tenho, por exemplo, um favorito com 2 gols de vantagem, porque aí é o Arsenal, que é muito melhor ofensivamente, ganhando com uma vantagem consolidada, um Everton que está disputando contra o rebaixamento e deve ser assim durante toda a temporada, vindo para cima com o apoio da torcida, podendo dar espaço para os contra-ataques do Arsenal. Fora disso, eu ficaria fora dos mercados de gols. Vou ficar surpreso se o Arsenal perder esse jogo? No fundo a gente não fica, né? O Arsenal é daquelas equipes ali junto com o PSG, junto com o Dortmund, que a gente ainda não consegue ter aquela confiança do passado, mas eu acredito que possa vencer. Saindo da Inglaterra, vamos agora para a Itália falar sobre Roma e Empoli às 15h45, um pouquinho antes da final da Copa do Brasil. Então para você que já quer focar na Copa do Brasil, talvez não seja uma boa partida, porque você vai ter que abandonar ali bem no início, tá? Mas eu acho que é um jogo interessante de oportunidade. Não porque a Roma esteja apresentando um super futebol, pelo contrário, tá? A Roma do Mourinho tem muitos problemas mesmo, mas vai enfrentar um adversário que a gente pode chamar de filho, né? Porque os últimos jogos foram 5 vitórias seguidas da Roma. 2-1, 2-1, 2-0, 4-2, 2-1 e 2-0. Quando visitou a Roma no estádio da Roma, 2-1, 2-0, 2-0 para a Roma. É um excelente adversário para a Roma pegar nesse momento. Isso não quer dizer que a Roma vai vencer, mas por esse histórico, e a Roma que não venceu nenhum jogo ainda na competição, acredite, 3 jogos e nenhuma vitória, é uma excelente oportunidade para sair do zero, né? O Empoli, 3 jogos, 3 derrotas, 5 gols sofridos, nenhum gol marcado. Realmente a situação do Empoli é complicada. Perdeu para o Cittadella por 2-1, aqui muito provavelmente foi Copa Itália. Perdeu para o Verona, dentro de casa por 1-0. Fora de casa perdeu para o Monza é um adversário realmente chato. E perdeu para a Juventus 2-0. Nesse 2-0 da Juventus aqui,
Eu até achei que a Juventus jogou bem, tá? Mas o Empoli realmente é um adversário um pouco mais acessível essa temporada. Não era assim na temporada passada, mas me parece um pouco mais acessível. Tem que ver se a Roma vai cumprir. Eu não vou utilizar ainda o PDF de apoio, porque é terceira rodada, muito cedo, mas a Roma tem esse problema ainda ofensivo. Primeiro, é uma equipe que cede oportunidade em quase todos os jogos, né? Quando jogou agora dentro de casa contra a Salernitana, tomou 2 gols. Jogou contra o Milan, tomou 2 gols, perdeu. Ou seja, não conseguiu vencer ainda em casa. Então é uma equipe que cede oportunidade. A Roma é um time que utiliza demais da bola aérea, seja quando quer furar defesas compactadas, quando o jogo está empatado, ou quando está precisando, principalmente quando está precisando, né? Porque na maioria das vezes a gente vê a Roma precisando de gol, tomando 1-0, tomando 2-1 e precisando empatar, e aí alça a bola na área, aí tem escanteio. É uma equipe que costuma marcar muito desse fundamento, mesmo tendo perdido o zagueiro Ibanhas, que foi lá, se eu não me engano, jogar na Arábia Saudita. Mesmo assim, a Roma continua tendo um time de estatura bem alto e é um estilo de jogo que o Mourinho gosta muito. Para você que é trader, primeiro, cautela. Trabalhar a Roma é trabalhar ali pisando em caco de vidro. Sempre com cautela, andando devagarzinho. Verifica o que a Roma está te apresentando. Qual é o comportamento do Empoli? O comportamento do Empoli é um comportamento defensivo. Beleza. Qual é o comportamento do Empoli quando ele rouba a segunda bola? Ele contra-ataca pelas pontas? Ele só tem um jogador? Ele é facilmente neutralizado nos contra-ataques? Tudo isso eu preciso entender. Porque o Empoli jogar recuado não significa a superioridade da Roma. Hoje em dia as equipes já vêm para enfrentar equipes mais superiores com bloco compactado. Agora, o que ela vai fazer com a bola pós-recuperação é outra coisa. Mas a Roma tinha 99% de posse de bola. Mas quando o Empoli pega na bola, ele te cria perigo? Não, ele não cria. Então é uma boa situação para você trabalhar um back favorito no primeiro tempo da Roma. Isso se você é trader, tá? Não, o Empoli quando pega, consegue sair com mais de um jogador, consegue tabelar, consegue lançamento para correr em velocidade nas costas da zaga, cria perigo, busca bola parada, consegue escanteio, esquece. Que é o típico jogo onde a Roma costuma se complicar. Aí vai a Roma o resto do jogo inteiro alçar a bola na área para tentar buscar recuperação. Então, aí você esquece esse tipo de situação. Tá bom? Se você é Panther, não vou te indicar a vitória da Roma com essa cotação de 1,44 justamente pelo que eu acabei de explicar. Mesmo o Empoli sendo hoje um filho da Roma. Não precisa nem fazer DNA, né? Tá na cara. Porém, não vou te indicar com essa cotação. O melhor dos mundos para você esperar a cotação da Roma valorizar, para você tentar buscar um empate anula ou uma vitória seca da Roma com uma odd mais alta, ou trabalhar o mercado de gol se a Roma estiver vencendo. Porque aí a Roma na frente do placar vai tentar dar aquela aliviada, falar, pô, finalmente estou conseguindo vencer um jogo. O Empoli vai estar disputando contra o rebaixamento provavelmente essa temporada inteira, vai para cima da Roma e vai dar espaço para o contra-ataque. A Roma não é um suprassumo de ataque, mas deve aproveitar a oportunidade para marcar mais gols se estiver na frente. Agora, se o Empoli sair na frente, e isso é um cenário recorrente, tá? A Roma toma gol dentro de casa, não se surpreenda. Se o Empoli estiver na frente do placar, aí eu não entraria no mercado de gols, porque a Roma pode ter dificuldade para empatar o jogo e para virar. Mas isso é só um cenário, tá? O Empoli pode sair na frente e buscar contra-ataque para ampliar. O Empoli pode sair na frente, se defender mal e tomar empate e virada. Tudo isso é só um cenário, tá? Espero o jogo te mostrar o que fazer, mas eu acredito numa vitória da Roma por aqui. Se não vencer do Empoli, aí a situação fica complicada. Saindo da Itália, vindo para o Brasil, primeiro jogo da final da Copa do Brasil entre Flamengo e São Paulo. Jogo dificílimo de analisar, porque as duas equipes chegam em momentos muito parecidos, péssimos momentos. O São Paulo não consegue vencer fora de casa no Brasileiro. O Flamengo não consegue vencer no Brasileiro, independente se é dentro ou fora de casa. Venceu o Botafogo, parecia que as coisas iam mudar, tomou um cacete para o Atlético Paranaense. O Flamengo vem num problema muito antigo já com o Sampaoli. Parece que o Sampaoli está forçando demissão, né? Porque ele vem inventando, Thiago Maia de lateral, Davi Luiz de volante, a gente nunca sabe qual time que vai entrar em campo, né? E essa é a principal dúvida que a gente tem por aqui, porque a gente sabe que o elenco do Flamengo é um dos melhores do Brasil. Talvez pelo fato de não contar com a Arrascaeta, enfraqueça sim o elenco do Flamengo um pouquinho, mas ainda assim é um elenco superior ao do São Paulo e todo mundo sabe disso. Porém, a gente não sabe qual é o time do Flamengo que vai entrar em campo. E não estou dizendo dos jogadores, mas da imposição, da vontade, da garra dos jogadores. É como se você pegasse um grande baralho, abrisse as cartas assim e você pegasse, hoje ele vai jogar de sacanagem. Não, hoje ele vai jogar sério. Hoje ele vai jogar muito. Hoje ele vai jogar nada, vai passar vergonha. A gente nunca sabe. Então, o Flamengo é uma incógnita. O São Paulo, eu acredito que é um pouco mais previsível do que ele vem fazendo na Copa do Brasil. Não acho que é um time que vai se expor tanto nesse primeiro jogo. Acredito no São Paulo um pouco mais contido, tentando sair em velocidade, punir o Flamengo na construção de jogada, como fez o Atlético Paranaense
Paranaense. Flamengo rodando bola com linha alta, errou passe, vai tomar contra-ataque. O São Paulo vai tentar roubar essa bola com a linha alta do Flamengo, tentar rapidinho sair da pressão, tirar essa bola da pressão, dar liga na jogada e buscar o contra-ataque. Acho que o São Paulo não vai vir para um jogo de trocação. O São Paulo vem para um jogo mais contido, com um bloco um pouco mais baixo, deixando o Flamengo tocar, mas forçando o erro do adversário. O Flamengo, sem o Arrascaeta, perde muito na criação. Porque quem que encontra esse espaço entre as linhas? Quem que puxa o time na marcação? É muito difícil. Vai precisar de um jogo muito bom de jogadores que não vêm jogando nada. Essa é a verdade. O Flamengo vai precisar fazer um jogo muito bom com jogadores que não vêm jogando muito. Mas qual que é o grande problema do São Paulo em jogar um pouco mais compacto, sem trocação, não dando tanto espaço pro Flamengo? É na hora de puxar uma carta, ele olhar e falar, putz, é um Flamengo mais agressivo hoje. É um Flamengo que tá conseguindo encontrar os espaços. Aí sim, aí vai ser um jogo perigoso. Porque se o Flamengo conseguir vantagem e o São Paulo sair pro jogo, aí a gente pode ter um jogo mais aberto do que esperado, tá? É muito difícil analisar esse jogo. Qualquer pessoa, na minha opinião, tá? Qualquer pessoa que tentar adivinhar qual o Flamengo, eu não tô falando de jogadores, tá? Qual é a postura do Flamengo nesse jogo, vai ter uma dificuldade muito grande, porque é muito difícil. A gente pode utilizar os dados do PDF de apoio do Campeonato Brasileiro para tentar prever esse jogo? Sinceramente, eu não acho legal. Ah, mas o São Paulo não conseguiu vencer nenhum jogo fora de casa, então vai ter problema fora de casa na Copa do Brasil também? Não tá sendo assim. São Paulo na Copa do Brasil fora de casa venceu o Palmeiras. Eu não acho que é um jogo, na minha humilde opinião, que a gente pode utilizar dados do Brasileirão para tentar prever alguma coisa. Porque se a gente olhar para o São Paulo ofensivamente no Brasileirão, é um time com dificuldade. Um Flamengo dentro de casa no Brasileirão é um time que não tem tanta dificuldade assim, que não toma tantos gols, fica abaixo de uma média de um gol por jogo. Mas não é esse Flamengo que a gente está vendo ultimamente, né? A gente pode utilizar um pouco, talvez, aqui dos critérios de bola aérea. O Flamengo tem utilizado muito isso para poder fazer os seus gols, mas ainda assim é um jogo que eu não olharia tanto para a estatística de Brasileirão, tá? É um jogo pro ao vivo. Fazer apostas pré-live nesse jogo vai ser muito complexo, tá? O que eu imagino de cenário para você que é trader? Provavelmente, isso aqui não é certeza, provavelmente teremos um Flamengo com mais posse de bola. Flamengo tentando marcar pressão, marcar alto, tentar se impor dentro de casa, porque o jogo é ida e volta. Então tem que fazer o resultado aqui, porque lá vai ficar complicado. São Paulo já mostrou que em casa contra o Corinthians, São Paulo amassou o Corinthians. Então o Flamengo vai ter que fazer um excelente resultado em casa. Com isso, o Flamengo deve tentar ter a posse e, obviamente, para ter a posse ele vai ter que ter marcação-pressão. Para fazer marcação-pressão, o bloco tem que estar mais alto, ou seja, para tentar compactar ainda mais a defesa do São Paulo, e aí a gente vai ver a linha defensiva do Flamengo mais alta. Esse é o primeiro cenário. A partir daí é que entra o ponto de decisão. O Flamengo, com a posse de bola mais alta, ele tem penetração na defesa do São Paulo? Ele consegue penetrar pelo chão ou ele tá alçando bola na área o tempo todo? E essa segunda bola, depois de alçar a bola na área, ou depois de finalizar, ou depois de um escanteio, quem recupera? Ah, na maioria das vezes são os zagueiros do Flamengo, porque fica no 2-1, o São Paulo não consegue sair. Opa, então eu tenho imposição no campo ofensivo e recuperação pós-perda. Aí o São Paulo tá numa situação complicada, porque a recuperação pós-perda impede o São Paulo de contra-atacar. Aí eu tenho o Flamengo superior e a gente pode trabalhar talvez um lei a pior equipe em campo no São Paulo ou estar a favor do Flamengo. Agora, o Flamengo faz esse cenário, mas assim como foi o jogo contra o Atlético Paranaense, está disperso, não deveria estar, mas assim como no jogo do Atlético Paranaense, está errando na saída de bola, na construção de jogada, está tendo dificuldade. O São Paulo consegue roubar na construção ofensiva, vai pegar o Flamengo de calça curta. Ou o Flamengo finaliza, tem escanteio, cruza a bola na área, mas quem pega a segunda bola depois que essa bola volta para o campo é os jogadores do São Paulo, já ligam um contra-ataque. Cuidado, porque aqui o São Paulo vai conseguir jogar nas costas da defesa do Flamengo. E aí a gente não vai ter um jogo para match odd, tá bom? Se você é um punter, eu não vou indicar para você mercado de gols, porque na maioria das vezes, as finais, o primeiro jogo é um jogo mais truncado. Pode ser sim que esse jogo tenha uma situação, né, que ligue completamente essa partida, o Flamengo faz 2 gols, ou o São Paulo faz 2 gols, o Flamengo vem igual um maluco pra cima, a torcida já vaiando, porque tá um caldeirão. A torcida vai apoiar, mas o time não tem jogado nada, e o São Paulo tem sido muito criticado. E os jogadores também, a maioria deles tem sido criticado. Então a torcida do Flamengo vai apoiar, mas se começar a dar problema ali, tomar um gol, tomar 2, ou começar com um erro muito grande de passe, vai ser problema. Vai virar um caldeirão aquilo ali. E aí pode ser um jogo que tende a abrir um pouco mais. Mas até que se prove o contrário, o São Paulo não vem para se expor. Se o São Paulo sair daqui com um empate ou com 1-0 a favor,
tá excelente. Então eu não vejo um jogo para tantos gols assim. O mercado coloca o under 3,5 próximo de 1,22. Acho que é uma opção, tá? Acho que é uma opção. Eu detesto trabalhar under, não trabalho, mas acho que é uma opção plausível, desde que você possa acompanhar e, se preciso for, fechar essa posição, tá? Agora, no mercado de resultado final, para pré-jogo eu não te indico nada. Se você tá assistindo o jogo no início e consegue perceber um Flamengo superior, do jeito que eu acabei de listar os exemplos, dá para você pensar nessa dupla chance do Flamengo, nesse empate anula do Flamengo ou até mesmo na vitória do Flamengo. Agora, se você conseguiu enxergar que o São Paulo rouba a bola na construção do Flamengo, que ele cria contra-ataque, que ele também tem a posse ofensiva, passou a ser um jogo que não é mais parelho. A expectativa do mercado foi por água abaixo. É um jogo parelho. É um jogo de duas equipes equiparadas. Aí eu não vejo valor em trabalhar nada a favor do Flamengo. Eu ficaria de fora por aqui, tá? Para mim é um jogo muito complicado, principalmente pela questão das cartas, né? A gente nunca sabe qual é o Flamengo que vai entrar em campo. E como é o primeiro jogo no Maracanã, a gente espera que o Flamengo venha dominante. Será que vai vir? E essa resposta para saber qual Flamengo vai entrar em campo, obviamente vai mudar o comportamento do time do São Paulo. Se for um Flamengo mais nervoso, com muitos erros, o São Paulo vai se sentindo confiante ao longo do jogo para poder sair mais para o jogo e a gente pode ter uma partida diferente por aqui. No mesmo horário da final da Copa do Brasil, Real Madrid e Real Sociedad. Então, se você for acompanhar a final da Copa do Brasil, não é um jogo que eu te aconselho, porque você vai ficar ali, ó, olha daqui, olha dali, olha daqui, olha dali, tá com posição aberta num jogo, tá com posição aberta no outro, daqui a pouco não tá prestando atenção em nada. O Real Sociedad já conseguiu tirar a superioridade do Real Madrid, tá um jogo parelho, o Flamengo já perdeu a superioridade contra o São Paulo, você não viu, a cotação já foi, daqui a pouco você tá em prejuízo. Então, focar em dois jogos é complexo, principalmente se você tiver com posições abertas. Então, muita cautela. Não, Theo, não vou fazer a Copa do Brasil, não tô nem aí, vou fazer Real Madrid e Real Sociedad. Beleza. Primeiro recado, cautela. Tá? O Real Madrid pediu à Federação Espanhola, a La Liga, para jogar os 3 primeiros jogos fora de casa enquanto terminava as suas reformas ali no Bernabéu. Ainda não terminou totalmente, mas já está muito mais legal. Para quem não viu ainda o vídeo de como funciona a troca de gramado ali, o piso desce, cara, é muito bonito. Além da fachada, né, a parte de cima também é muito bonito. A parte sonora do estádio parece que ficou muito mais imponente, dá para sentir a torcida praticamente dentro do campo. Agora liberou ali a área da torcida organizada do Real Madrid. Então realmente vai ser uma pressão danada. Porém, esse primeiro jogo que o Real Madrid fez contra o Getafe, nessa estreia, né, do Bernabéu agora com essas modificações, não foi um jogo fácil para o Real. O Getafe deu um trabalho danado para o Real Madrid. O Getafe saiu na frente, o Real Madrid teve um trabalhão para virar e só foi virar lá no final com o Cristiano Ronaldo. Piada, né? O Bellingham, que praticamente joga como o Cristiano Ronaldo, faz gol em todo o jogo. É favorito o Real Madrid? É favorito o Real Madrid. Porém, muita cautela porque o Real Madrid venceu os últimos 4 jogos, os primeiros que fez, porém a Real Sociedad não perdeu nenhuma partida ainda. Empatou com o Girona, empatou com o Celta Vigo, empatou com Las Palmas e venceu 5-3 o Granada. Das últimas vezes que a Real Sociedad veio até o Bernabéu, 1-1 em 2021, 4-1 para o Real em 2022, 0-0 em 2023 e quando enfrentou o Real Madrid 2 vezes dentro de casa, ou seja, o Real Madrid fora, 2-0 para a Real Sociedad e 2-0 para o Real Madrid. Então me parece um confronto tendendo a ser mais parelho. Acho que a Real Sociedad pode complicar um pouquinho a vida do Real Madrid por aqui. Se você é um trader, depende do estilo do Real no início do jogo. A gente já viu o Ancelotti jogar de, 5 formas diferentes. Na maioria das vezes na temporada passada, com o Vini Júnior ainda em campo, né, porque agora ele está lesionado, você tinha um Real Madrid mais recuado, chamando o adversário para cima e contra-atacando. Isso não dava tanta margem para trabalhar a favor do Real, a não ser que ele estivesse perdendo, porque aí o Real subiu o bloco, né? Era um jogo onde o Real Madrid jogava no erro do adversário em velocidade. Com o Vini Júnior lesionado, a gente ainda tem velocidade, mas com a chegada do Bellingham, o Real Madrid também começou a ter mais posse de bola ofensiva. Então, se o Real Madrid se impor para cima da Sociedad e não estiver sofrendo contra-ataque, dá para pensar em trabalhar nesse primeiro tempo, mas eu acho que é uma hipótese perigosa, tá? Trabalhar match odds aqui só pensando em trabalhar contra a Real Sociedad ou a favor do Real Madrid pode ser um perigo, tá? A Real Sociedad não é boba, deve vir para jogar com um bloco um pouco mais recuado, mas deve tentar sim contra-atacar quando tiver a oportunidade. Então, para mim, é um jogo difícil para trade. Se você é punter, eu só te aconselho a trabalhar a favor do Real Madrid se você começar a assistir o jogo e sentir confiança no que você está vendo. No pré-live, eu não vou te indicar. Os primeiros 15, 20 minutos, você viu um Real Madrid com um comportamento de imposição, posse ofensiva, não deixando o contra-ataque acontecer, talvez valha a pena buscar essa vitória do Real, ou até se você for mais conservador, esse empate anula. Agora, se você não está vendo o Real Madrid tão ofensivo, com linhas tão altas, o Real Sociedad também joga, também contra-ataca, também tem posse ofensiva, eu ficaria de fora e não vou te indicar mercado de gols por aqui, porque a Real Sociedad vem tomando pouquíssimos gols. Tomou um do Girona, um do Celta, nenhum do Las Palmas e 3 do Granada, mas mesmo assim não é uma equipe que costuma ceder tantos gols, tá?
então eu ficaria de fora do mercado de gols por aqui. Agora vamos falar um pouquinho sobre os jogos complementares, os jogos extras, os outros favoritos que podem vencer ou que talvez possam se complicar por aqui. Antes da gente começar, vou pedir o seu like no vídeo para você não esquecer. Vai me ajudar muito a continuar crescendo por aqui e ao YouTube, obviamente, entregar esse conteúdo para novas pessoas. Posso contar com você? Posso? Então, muito obrigado. Vamos começar 8h30 da manhã na segunda divisão da Alemanha. Já falamos da primeira divisão lá do jogo do Bremen com o Heidenheim. Temos o Hertha Berlim, que começou a empolgar com uma goleada em casa, porém já tomou um cacete de novo pro Magdeburg, né? Fez 5-0 contra o Fürth, tomou 6-4 do Magdeburg. Vai enfrentar um Braunschweig, que é uma equipe que de novo deve disputar contra o rebaixamento e que nesse momento é um adversário direto contra o rebaixamento do Hertha, tá? O Hertha Berlim precisa de uma coisa por aqui, sair na frente. Se ele sair na frente, a gente vai ter um jogo para gols. Se a gente tiver um Braunschweig na frente, eu não vejo um jogo tão bom assim para gols, pelo menos na expectativa, tá? O Braunschweig precisa pontuar e fora de casa deve recuar totalmente o bloco se conseguir um gol. Então, gosto de pensar no mercado de gols se o Hertha sair na frente. São Paulo e Holstein Kiel, outro jogo que eu gostaria muito de um time na frente para pensar em gols. Porque até que se prove o contrário, o São Paulo pode arrastar esse jogo no 0-0, assim como fez nas últimas 4 partidas com empates, né? Vamos pegar os últimos jogos do São Paulo: 0-0 com o Fortuna Düsseldorf, 0-0 com o Greuther Fürth, 0-0 com o Magdeburg e 1-1 contra o Braunschweig. Então, sinceramente, o melhor dos mundos, ou o Kiel na frente, ou o São Paulo na frente, para que a gente tenha blocos defensivos saindo para o jogo, perdendo um pouco aquela situação só de se defender, pensar mais na recuperação do que propriamente em empatar. O São Paulo é uma equipe que é cotada ainda, mesmo não tendo começado tão bem, para tentar brigar por essa vaga de acesso, mas precisa começar a vencer. E o Kiel é um adversário chatíssimo fora de casa. 2 jogos, 2 vitórias, tá? Então não duvido que a gente possa ter um favorito aqui, que é o São Paulo, se complicando. Hannover e Osnabrück, aqui é jogo difícil, né? Porque o Hannover é uma equipe que quando tá na frente do placar é excelente, contra-ataca, cria oportunidade, perde gol pra caramba, mas cria bastante oportunidade, porém o Osnabrück é uma incógnita, é uma equipe muito sólida de bola aérea, mas só. O Osnabrück não consegue fazer quase nada além da bola aérea, então se tiver bola aérea deve usar, mas empatou uma e perdeu 4 partidas, tem um saldo de -4 por aqui. Então sim, o Hannover acaba sendo favorito pela ruindade do adversário, mas eu esperaria um Hannover na frente pra gente conseguir trabalhar gols por aqui também, tá? Então nos 3 jogos da Bundesliga 2, eu esperaria o jogo desempatado, principalmente no Hertha e no Hannover, o favorito na frente pra gente buscar mais gols. Deixa eu ir pro horário pra gente não se perder. Depois das 8h30, vamos falar sobre o Chelsea contra o Bournemouth. Pra mim é um favorito que pode se complicar por aqui, tá? Não porque o Bournemouth é uma super equipe, mas porque o Chelsea ainda tá no início de trabalho, não deu tanta liga ainda. O Chelsea tem, se eu não me engano, uma vitória até o momento apenas, e foi contra o Luton, né? Que é aquela equipe bem acessível. O Chelsea venceu dentro de casa, se eu não me engano foi 3-0. De resto foi empate contra o Liverpool, perdeu para a equipe do Nottingham Forest em casa e perdeu para o West Ham. E também empatou com o Newcastle. Então ainda não confio tanto no Chelsea, mas se você quiser trabalhar ao vivo, se o Chelsea estiver muito bem, pode valer um lay a pior equipe aqui no Bournemouth. Depois das 10 tem 11 horas o favorito Fenerbahçe contra o Antalyaspor. Das últimas vezes que eles se enfrentaram, o Fenerbahçe venceu 3 das últimas 5. O 1,40 acho que é uma cotação justa para o líder do campeonato com 100% de aproveitamento. Não tem um histórico de tantos gols assim no confronto, então dá para pensar nessa vitória do Fenerbahçe. Porém, ao vivo, tá? Verifica, obviamente, ao vivo esse jogo. Ao meio-dia temos jogos com tendências de gols aqui na Noruega. O Rosenborg, que é um dos maiores times da Noruega, enfrenta o Bodø Glimt, que hoje talvez seja a equipe mais forte por lá. Mudou muito, né? Antigamente era o Odd, o Rosenborg também muito forte, agora o Bodø Glimt é a sensação do momento. Os últimos jogos entre eles, 3-2, 2-2, 2-2 e 1-0. Mas é um jogo que eu ficaria de olho em gols, tá? O Bodø Glimt tá na liderança, mas tá empatado com o Viking e tá a 3 pontos do Tromsø. Então pode terminar essa rodada fora da liderança do campeonato. Já terminamos aqui os jogos para gols, então. Os favoritos que podem se complicar: Chelsea, Flamengo e Real Madrid. Né, o Flamengo está com uma cotação de favoritismo. Dos favoritos, prováveis vitórias: 2 jogos em Israel, Maccabi Tel Aviv contra o Maccabi Haifa. Acho que é um jogo para vitória do Tel Aviv por aqui, assim como o Maccabi Haifa, que pega o Maccabi Tikva, tá? Também acho que é um jogo para vitória por aqui do favorito Maccabi Haifa. Na Série B, às 15h45, o Guarani é favorito, na minha opinião,
tem uma tendência maior de vitória, dá para pensar num handicap menos 0,25 do Guarani por aqui no ao vivo. O Guarani venceu 9 das 13 partidas que disputou e a Tombense venceu apenas 2 de 13. Tá numa fase bem complicada a equipe da Tombense, já falamos da Roma. Às 16h30 tem o Sporting contra o Moreirense, dá para ficar de olho nessa vitória do Sporting. O Moreirense complicou a vida do Porto, mas tomou a virada. Complicou a vida do Braga, mas virou, mas tomou a virada da virada. Então é uma equipe também, assim, que tem um nível ofensivo bom e pode marcar gol no Sporting por aqui, mas tem uma defesa bem mais vazada, tá? Os últimos jogos que o Sporting recebeu o Moreirense, 1-0 e 2-1. Não sei se para essa cotação tão baixa, né? Talvez aqui uma expectativa de trade para back favorito no primeiro tempo, mas para você que é Panther, não inventa de ficar colocando múltiplo nisso aqui, tá? Essa cotação do Sport poderia estar um pouquinho mais alta, visto que o Moreirense tem capacidade de marcar também fora de casa. Às 18 horas, Vitória e Avaí, mais uma situação de Série B, onde eu acredito que o favorito tenha mais vantagem. O Vitória venceu 10 de 13 partidas que disputou em casa e o Avaí venceu apenas 2, assim como a equipe da Tombense. Dá para pensar nesse 0,25 do Vitória também. Tá? E os jogos para correção de preço extras aqui, ó, Darmstadt contra Borussia Mönchengladbach. O mercado não sabe muito o que fazer, dá um favoritismo para o Gladbach, mas sabe que o Gladbach não está numa excelente fase, porém o Gladbach vem de 2 derrotas para equipes que devem disputar o título até o final, o Leverkusen e o Bayern. Acabou de acontecer o jogo do Bayern com o Leverkusen, um jogaço. Como a gente imaginou e planejou por aqui, um jogo para o Bayern se complicar, né? Leverkusen poderia ter vencido esse jogo. O Bayern também teve um gol anulado no final. Mas eu não sei se eu consigo criticar tanto o Gladbach por essas 2 derrotas, tá? O Gladbach perdeu muita gente, perdeu atacantes importantes, mas o Darmstadt, vamos ver se vai conseguir dar liga. Não acho que o Darmstadt fez um jogo ruim contra o União Berlim, onde foi goleado, tá? Não acho mesmo. Mas o União Berlim foi muito efetivo na bola aérea. Porém, nesse jogo contra o Leverkusen, ele tomou realmente um cacete. Então, se a gente pegar, foram 5 gols contra o Leverkusen, 4 contra o União Berlim, 9, 1 gol contra o Frankfurt, 10. Uma equipe tomou 10 gols em 3 jogos. Realmente, o mercado tem que desconfiar. Tá? Dá para pensar em gols aqui? Dá para pensar. O Darmstadt tem que ir para cima, mas também não pode dar muito espaço. Mas eu ficaria com uma correção de preço. Assim como Fiorentina e Atalanta, né? Já foi o tempo onde a Atalanta fornecia pra gente tanta oportunidade, saíram vários jogadores legais, mas a Atalanta não começou tão mal. Uma derrota em 3 jogos, com 2 vitórias. O Zapata é emprestado para a equipe do Torino, vai fazer falta, né? Papo Gomes tinha saído, o Zapata saiu, o Jeremy Boga foi pro Campeonato Francês, o Locatelli foi pra Juventus, o Francesco Caputo chegou a estar na Sampdoria, agora, se eu não me engano, tá numa equipe de azul, que se eu não me engano é o Empoli, eu acho que é o Empoli, ou o Frosinone, uma dessas 2 azuis. Enfim, vai aquela temporada da Atalanta lá, que essas 3 temporadas que eles chegaram longe na Champions, que a gente fica com essa saudade, né? Eu sou um torcedor da Atalanta aqui. Enfim, fica na memória. E a Fiorentina, vice-campeã da Conference esse ano, que tá com uma vitória, um empate e uma derrota. É um joguinho também para correção de preço. Tá bom? Vou ficando por aqui. Muito obrigado pela tua companhia novamente, pelo teu like no vídeo, se você não deu, sua inscrição no canal, tá? Se você quiser ter acesso ao PDF de apoio, aos vídeos exclusivos aqui para membros e também fortalecer o meu trabalho, é só se tornar membro. Juízo e lembre-se, gestão de banca. Não permita que a sua banca seja quebrada por conta de um prejuízo. Ah, mas eu não sei perder dinheiro. Aprende a perder. Para estar aqui nessa área, você tem que aprender a perder dinheiro. Tem boas situações, excelentes situações, entradas de muito valor que vão dar rédea, que vão dar prejuízo. No longo prazo, se você fizer boas escolhas, você vai ter lucro. Agora, se você só pensar no curto prazo, tu vai quebrar mesmo, e aí é até melhor que você quebre antes para você já parar de perder dinheiro e ir embora, né? Porque às vezes não é para você. Não tem como, às vezes você não foi feito para essa profissão, não foi feito para essa área e tudo bem, não tem problema nenhum. Mas se você quiser estar aqui, aprende a perder dinheiro e faça uma boa gestão, tá? Para não mexer muito com a sua emocional, não tiltar muito quando você perder dinheiro, tá? Se tá doendo, se tá te causando uma pressão emocional muito grande, você tá usando uma gestão errada. Um abraço.